Vamos pensar na atividade de matemática dessa semana, a atividade 9 do material Aprender Sempre. A atividade 9 vai falar dos números decimais. O que são números decimais? Números decimais têm como principal característica a presença da vírgula. Assim como os números inteiros, os decimais também utilizam o sistema de numeração decimal, ou seja, podemos diferenciar os números pela posição em que os algarismos se encontram. Os números decimais aparecem com frequência em nosso cotidiano, como ao realizar compras em um supermercado ou abastecer um carro. A atividade 9. Números racionais na representação decimal. Leia as informações a seguir, retiradas de revistas, livros e folhetos. A expectativa de vida dos brasileiros foi de 76,5 anos em 2018. Depois a gente tem essa imagem que vai tratar dos mais altos e dos mais corpulentos, né? Percebam que a gente tem a unidade de medida aí o metro e também o quilograma. Eu tenho, por exemplo, os holandeses que têm 1,82, 1 metro e 82 centímetros. Por que é que eu precisei usar vírgula? Porque ele não tem 2 metros inteiros ou 1 metro inteiro. Ele tem 1 metro e 82 centímetros. Então, como eu não tenho número só inteiro, eu preciso utilizar a vírgula para fazer o registro escrito desse número, dessa medida. Assim como o peso, né? Os luxemburgueses, eles têm 84 quilos e 600 gramas, em média. Ele não tem só 84 quilos inteiros e ele também não chega a 85 quilos inteiros. Então, eu preciso usar a vírgula para representar o peso deles. Isso também acontece com o preço das coisas, né? A caixa que nós temos aí, ela custa R$ 12,90. Não é só R$ 12, que seria o número inteiro, e não chega a R$ 13. Então, eu preciso da vírgula para representar o sistema monetário, o dinheiro, né? É muito comum a gente ir no supermercado e encontrar preços como R$ 3,99, R$ 2,50. Nós precisamos da vírgula para fazer essa representação aí do nosso dinheiro. Então, todos os números acima, que representam medidas, todos eles são chamados de números decimais. Vamos praticar. Exercício 1. Vocês vão observar os números que aparecem nos textos e vão pensar sobre o que eles podem significar. Por exemplo, o 1,81. Será que ele indica preço, peso ou altura? Então, vocês vão escrever aí o que ele indica, o que ele significa. O 12,90, o que ele significa, o 70,5 e os 74,300. Vocês vão aí escrever se eles são peso, altura, preço, o que eles significam. Exercício 2. Em que outras situações do seu dia a dia você observa os números com vírgula? Onde você vê esses números com vírgula? Você vai escrever aí na perguntinha de número 2. Perguntinha de número 3. Veja as escritas numéricas abaixo e escreva como se lê cada uma delas. Troque informações com um colega. Como que eu escrevo a primeira opção aí que já tem o símbolo do dinheiro? Então, eu vou escrever R$1,50. Embaixo, eu vou escrever como que eu leio esse peso. O terceiro, como que eu leio essa altura. O 5, eu vou dar uma dica, porque ficou difícil entender. Esse é um L, então é 5 litros, são medidas de capacidade. E embaixo é de quilômetro, então pensa aí, como que eu vou escrever o nome desse número? Usando a representação que tem nele, né? Não esquece, ó. Eu preciso colocar se é quilo, se é metro, se é litro, se é quilômetro, se é dinheiro. Cuidado, presta atenção.
Após a informação, a expectativa de vida dos brasileiros foi de 76,3 anos em 2018. Pedro e Ana afirmaram que percebam que houve uma confusão dos dados aí pelo livrinho. É 76,5. Aqui tá 3. Então risca aí no seu e coloca um 5. Pedro, 76,5 anos corresponde a 76 anos e 5 meses. Ana, 76,5 anos corresponde a 76 anos e 6 meses. Será que esse vírgula 5 simboliza metade do ano ou simboliza 5 meses? Pensa aí quem você acha que tem razão, se é a Ana ou se é o Pedro, e dê aí uma dica para que um deles não cometa mais esse erro. Depois que você terminou de fazer as tarefas no material Aprender Sempre, fotografe e envie para a professora. As fotos comprovam a sua participação nas atividades escolares. É muito importante que vocês enviem as fotos, tá? Porque é a partir delas que a professora vai conseguir avaliar a sua participação, a sua aprendizagem. Então, não esquece de enviar as fotos, combinado?